Olá, pessoal, tudo bem? Deixa o André só voltar, porque tava dando algum problema, sei lá, alguma coisa de tecnologia, não sei. Boa noite, pessoal. Boa noite, Neide. Boa noite, Claudineia. Não, eu tava falando baixinho mesmo, não tava sem som, não. Boa noite, Elide. Boa noite, Dana Maria. Boa noite, a Renata. Tá bom? Bom, hoje a gente vai ver a nossa terceira aula de filosofia para crianças. Antes, espero que vocês tenha corrido tudo bem. Eu vi que deu alguns problemas de informática, né, na hora de realizar a prova, né, que não estava entrando, né, mas que aí deu certo. Eu vi que a Viviane colocou que conseguiu entrar, a Manuela também. Então, espero que todo mundo tenha conseguido tudo bem. Daniela, boa noite. Estou preocupado com o André. Ah, André entrou aqui. Então, ótimo. André entrou, já estou sossegado. Deu até um acalanto aqui. Eu nunca vi isso acontecer. Nunca aconteceu, né? Esse ano que a gente está gravando videoaulas, né? Ainda mais com o Google Meet. Mas coisas acontecem. Bom, no final dessa aula, eu vou encerrar. Eu vou pedir para que vocês não saiam, que a gente vai dar uma conversada, tá bom? É, Você não está me ouvindo, Daniela? Quem mais não está me ouvindo? E agora há pouco que a Claudinha estava, acho que eu estava sem som, ela falou agora sim. O som está muito ruim. Sei, tá tão bom aqui, não está nem chovendo, né? Bom, vamos começar a falar que aí a gente vê também o desenrolar, né, do som. Pode ser alguma falha na conexão, mas aqui tá tudo bem, que eu estou vendo. É que aparece para mim até quando eu falo, assim, e aparecem uns negocinhos aqui, uns tracejados assim do lado do meu nome, quando eu falo, né? Estão indicando que o som tá sendo captado. Mas enfim, vamos lá. A criança e o pensar filosófico na escola, né? Então, aliás, antes de começar isso, gente, uma coisa muito importante que eu havia esquecido. Essa semana também começa para quem fez o estágio e recebeu um feedback para voltar a postar. Essa semana é a semana, tá? Então, se vocês ainda não receberam nenhum feedback do seu estágio, manda uma mensagem para o seu tutor online, manda hoje. Pergunta para ele onde está o seu feedback. Ele tem que dar até no máximo dia 20, tá bom? E é muito importante ressaltar aqui, vocês terão apenas até, se não me engano, até o dia 23. Deixa eu, isso até o dia 23, deixa eu dar uma confirmada aqui. Mas até o dia 23 vocês têm que postar. É muito importante, só confirmar aqui no AVA, mas é isso mesmo, até o dia 23. Disciplina própria de estágio. Né? Recuperação de 16 a 26, então, a 23. Então começa hoje e vai até segunda-feira que vem. É muito importante vocês, quem não recebeu ainda o feedback, vocês mandarem uma mensagem. Se vocês já mandaram, já receberam feedback positivo ou negativo, beleza. Tá? Então, só ressaltando que esse período começa hoje e vai até o dia 23. A Neide até falou que já havia mandado antes e tudo mais. Então, ótimo. Mas o mais importante é que este é o período de recuperação. Então, não quem recebeu precisa refazer alguns pontos, siga as indicações do tutor, né, que fez a correção, e reposte, né? Caso necessário, volte lá nos meus vídeos, veja a explicação, veja novamente, né, o que eu havia falado,
e refaça, tá? Mas o mais importante é que quem ainda não recebeu um feedback, mande uma mensagem para o tutor online, para a tutora online. Por quê? Porque ela tem que dar essa resposta até o dia 20. Então, é muito importante que vocês já avisem para a pessoa: olha, fiz meu estágio, ainda não recebi, tá tudo bem, meu prazo está acabando, eu preciso de tempo para poder postar esse trabalho, tá bom? Aqui a Andrea falou que o estágio dela já saiu, a nota, perfeito. A Claudinei enviando devido a demanda, estava demorando um pouco. Já, a Neide falou, já me deram nota, foi 1.000, parabéns. Claudinei, maravilha. Então, isso é o mais importante. Mas quem não recebeu, mesmo que tenha falado, está demorando, mande uma mensagem. Mande, deixa registrado, até para dar uma lembrada, para ver assim, olha, estou esperando, né? Preciso dessa resposta, para saber se tem que alterar ou não. Melhor vocês terem uma resposta rápida, logo, sobre como está o seu trabalho, do que esperar até o dia 20. Não postou, 20 é sexta-feira, aí você vai ter sábado, domingo e segunda só. Então, melhor mandar a mensagem informando do estágio de vocês, tá bom? Quem não recebeu ainda, tá? Então, só reforçando, até o dia 23, semana que vem, é a me deu branco. É a passagem limite do trabalho de vocês, tá bom? Deixa eu ver, tem mais um aviso aqui para vocês. Não sei se nessa arrumação toda minha aqui, eu não sei onde foi que eu coloquei minha agenda. Mas tem, eu acho que alguma atividade na semana que vem também, no dia 23, né? Vamos ver. Hum, acho que, mas se tiver, eu vejo aqui na minha agenda, acho que deve estar na sala. E aí eu posto para vocês. Se está aqui vazio, porque o marceneiro vem, então eu precisei tirar tudo daqui de cima para poder empurrar depois a mesa para ele. Para ele fosse colocar a minha prateleira aqui. Bom, vamos para a nossa aula número 3 da filosofia para crianças, a criança e o pensar filosófico na escola. Então, a gente vai conhecer, a gente vai fazer um estudo sobre as diferentes habilidades necessárias a serem conquistadas para o desenvolvimento de um pensamento de ordem superior, né? Então, para poder compreender mais ou menos como é que isso vai desenrolar, criança, a gente tem que entender como filosofar com crianças na rotina do trabalho docente, né? Até porque a criança, ela ainda está em formação, ela não tem a concepção de fato do que é filosofar. Aliás, eu pergunto para vocês, o que é filosofar? Vocês filosofam sobre determinados assuntos? Pensam, ficam procurando respostas para algo que acontece na sua vida, na sociedade, né? Então, quando você para tentar compreender, refletir, buscar respostas porque isso está acontecendo, a gente começa a filosofar, é a busca dessas respostas, né? Então, a gente vai estudar as diferentes habilidades necessárias ao desenvolvimento de um pensamento de ordem superior, né? Algo que está muito além da nossa capacidade. Então, a escola e o desenvolvimento das habilidades. Eu vou contar um pouquinho um histórico sobre isso. Vou botar aqui. A Adriana e a Manuela não tem problema. Depois elas veem essa videoaula lá online. Tá bom, me perdi. Tá. Já não. No final do século XIX e no início do século XX, novas práticas educacionais vislumbravam uma formação integral, né, das pessoas, né? Isso é chamado de escola nova, né? Tirando o foco exclusivo nos conteúdos conceituais para levar em consideração o desenvolvimento de habilidades necessárias para uma vida coletiva, né? Basta lembrar que esse movimento da escola nova, ela visava a melhor contextualização daqueles conteúdos, é mais ou menos o que está acontecendo hoje. Melhor contextualização daquele conteúdo
com as habilidades da pessoa, que ela era possível fazer, né? Buscava a similaridade das coisas, né? Então, durante o regime militar no Brasil, né, ou Revolução Militar, que foi de 64 até 1975, o foco para a educação deixou de ser como foco no aluno para se concentrar na ideologia de capital humano, né? Então, nesse período, não era interessante formar pessoas pensantes, né? Era importante formar produtos, né? Que as pessoas recebessem aquela educação e que pudessem compreender apenas aquilo que lhe é interessante dito pelo governo, né? Então, houve então um retrocesso daquelas conquistas dos escolas novistas, né? A própria LDB de 61 é uma dessas conquistas, né? Dessa luta desses filósofos, né? Então, como objetivo do treinamento, a escola se tornou tecnocrática, né? Por isso que a gente vê naquela época da, do regime barra revolução militar, aquela ascensão da escola técnica, onde você precisava aprender a fazer, né? Não era necessário você entender por que faz, né? Então a gente começa a ver, especialmente no campo da educação, a ascensão do magistério, né? Já falei várias vezes aqui para vocês que lá, até mesmo presencialmente, que o magistério, por que elas sabem fazer muita coisa? Porque elas aprendem a fazer, diferente de vocês. Vocês estão compreendendo por que a gente tem que fazer aquilo, né? Por isso que eu brinco. Eu não vou ensinar vocês a fazer cinzeiro de palito de sorvete. Não sei fazer isso. Eu até não tenho a menor destreza para isso, né? Não vou ensinar a fazer amassadinho, né? Mas a gente vai entender por que tem que fazer aquilo e você vai criar a partir das suas competências, das suas habilidades e das necessidades dos seus alunos, porque como fazer isso. Então, na regime militar, não. Precisava apenas fazer e reproduzir essas atividades até para ter o que chamamos de êxito educacional, né? Nos anos 1960, 1970, né, surgiram no mundo novas experiências educativas demonstrando insatisfação em relação à escola, né? Uma das manifestações mais marcantes ocorreu em maio de 68 lá na França, né? Nesse contexto surge o programa Filosofia para Crianças, né? O Educação para Pensar, do Metto Lippmann, que a gente vai falar na semana passada, que só foi introduzido no Brasil na década de 1980, né? O Dewey, né? Por isso que eu gosto muito, já falei isso para vocês, que eu adoro o Dewey, né? O Dewey influencia as propostas de experimentação em sala de aula e do protagonismo dos alunos propostos como uma reforma necessária à educação. Então, a criança, ela se faz necessário para a sua educação que ela possa é, efetivamente pegar, colocar a mão na massa, né? Experimentar aquelas atividades para que elas consigam tirar totalmente proveito daquilo, né? Como que isso acontece? Através de aulas, por exemplo, de culinária, porque a pessoa precisa saber cozinhar, chamadas de economia doméstica, né? Em alguns lugares do mundo. Aulas de marcenaria, aulas até mesmo de tricô, essas coisas, né? Então, tudo isso ele vem, ah, eles vêm como se fosse uma engrenagem para poder dar uma diversidade a determinado conteúdo. E com isso a gente tem as novas experiências educacionais. Então, com a abertura democrática, a nova Constituição de 88, a escola passou a ser um direito de todos e matrícula obrigatória nos anos iniciais de escolarização, né? Isso lá no artigo 206, a igualdade de acesso à escola, liberdade de aprender e ensinar, o pluralismo de ideias, o ensino público e gratuito, gestão democrática, valorização do profissional da educação, entre outros, né? E é muito importante a gente frisar nessa parte da Constituição que até mais ou menos o surgimento dela, havia muita questão de filas de vagas, né? Porque a escola pública não era para todos, né?
A escola pública era atingia determinado público, e naquela época só era ensino básico, né, em 88, o equivalente ao ensino fundamental, que era a primeira e oitava série. Né? Naquela época, a educação era seriada. Né? Hoje, só o ensino médio que é seriado. Né? Para vocês terem uma diferença do que é ano para seriação. O ano O ano, ele é o equivalente às competências necessárias para a compreensão de um todo apenas naquele período, tá? Apenas naquele período. Então, tecnicamente, que eu não aprender aquilo, eu vou conseguir aprender alguma coisa no ano seguinte? Eu vou aprender. Então, vai ficar preso apenas naquele ano, você fica apenas com aquela lacuna. Mas as outras atividades você consegue realizar porque ela é interdependente, mas ela é independente. Já o seriado, não. A ideia do seriado é que existe uma continuidade do processo para que você consiga subir. Então, por isso que o nome é seriado. Você pega uma parte e essa parte é integrante das demais, né? Então, por isso que hoje o ensino fundamental ele não é mais seriado. E também até para que dê a oportunidade para as pessoas prosseguirem o ensino e recuperando aquilo que ela não aprendeu naquele ano, aqueles conjuntos de competências, habilidades daquele ano específico. Tá? Então, antigamente, então, em 88, a escola ela era apenas o ensino básico, o ensino fundamental, que era da primeira e oitava série, e, além disso, já tinha aqueles problemas das vagas, né? Esses problemas das vagas, ele foi deixando de existir ao longo da década de 90, culminando quando apareceu a LDB, que a gente vai falar já já, com a LDB. Mas antes tinha essa questão muito problemática das vagas, né? Que não tinha vaga para todo mundo, e é bem a partir desse momento, do finalzinho da década de 80 até a LDB, começam a proliferar as primeiras escolas, né? Elas começam a ser descentralizadas. Basta vocês verem as escolas mais recentes de cada bairro, elas têm pelo menos uns 30 anos, assim, pelo menos, ou menos do que isso, mas menos do que isso. Só aquelas mais clássicas que a gente já conhece, que é ponto de referência, elas têm muito mais tempo, até porque havia né, cada bairro uma escola que atendia aquela comunidade. Hoje é meio que impossível uma escola só atender toda uma comunidade. Boa noite, Laura. Cris e a Nilson também pediram para avisar que estão fazendo a prova. Felipe e a Viviane também. Tudo bem. Aí depois elas. Bom, então, a gente surge, então, depois disso, a nova LDB, que ela surgiu lá no finalzinho de 96, né? A LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nós já tínhamos até aquela época já duas LDBs, a de 61 e a de 71, uma atualização em 82, e ela estabelece os princípios da educação e os deveres do Estado em relação à educação escolar pública. Né? Por quê? Porque lá na Constituição, especialmente na Constituição, que foi mudado, que não estava adaptado a essa lei, não estava dizendo antes da Constituição de 88 que o Estado tinha o dever de prover essas vagas. Né? A partir da LDB de 96, ela já começa a regulamentar como o Estado tem que fazer isso. Né? Então, a partir de 96, né, a partir do ano de 97, mais precisamente, a gente começa a ter aqueles primeiros ganhos dos direitos de ter uma vaga em escola. Né? Então, a partir disso, em conjunto, óbvio, com o ECA, que houve a obrigação de manter uma criança na escola, porque haviam diretrizes. Ainda nesse primeiro momento, a LDB contemplava como educação básica apenas o ensino fundamental. Isso foi alterando ao longo dos anos seguintes, onde também foram incluídas nesta ordem, como parte integrante da educação básica, o ensino médio, que foi logo depois da virada do ano 2000, e logo mais para frente também foi incluída a educação infantil. Né? Ou seja, a educação básica, ou seja, aquela que o ser humano brasileiro precisa minimamente
para poder ser considerado alfabetizado, escolarizado, não alfabetizado, escolarizado, é justamente aquele que começa no ensino infantil e vai até o ensino médio, né? Então, além disso, a LDB precisava de ter algumas regras mesmo, né? E essas regras, elas também estavam muito mais acopladas em relação a conteúdo. Por quê? Porque não tinha necessariamente um conjunto de regras de como fazer aquilo, né? Até porque antes da LDB as aulas elas eram seriadas. Então, como eu falei para vocês, a seriada ela é apenas um conjunto onde você vai fazendo e ela vai se intercomplementando, né? Quando você perde uma parte, tem uma lacuna e você possivelmente não consegue avançar. Diferente daqueles tipos de anos que são aqueles tipos de ciclos que são anuais, né? Então você não perde um todo, né? Então, especialmente o ensino o fundamental foi dividido em 3 ciclos, né? Inicialmente de 2 a 3 anos e depois mudou de 1 a 3, depois 4 a 6, depois 7 a 9, a 9º ano. E aí surgem, então, os parâmetros curriculares nacionais, que são as habilidades necessárias para a formação do cidadão ético e participativo, né? Então, os conteúdos era exatamente aquilo que você ensinava no ano, era também, mas houve algumas adaptações para que isso houvesse uma melhor contextualidade daquilo que era ensinado. A gente ainda estava muito preso naquela coisa muito bancária de como os militares queriam que a gente aprendesse, né? Basta lembrar que até depois do regime militar, né, da Revolução Militar, nós tínhamos também algumas disciplinas que eram consideradas meio que alienantes. Não que elas fossem, mas eram consideradas alienantes. São disciplinas até interessantes. Ela visava uma cidadania da pessoa, que era inicialmente a Educação Moral e Cívica, e depois a USPB, que é a Organização Social Política do Brasil, né? Que ela já aparece lá no ensino médio, né? Seria uma continuação do ENC. E ela visava transformar um cidadão pleno nos seus direitos, sabendo que ele tinha mais deveres do que direitos. Nisso, em 2013, começa a ter também as diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica, que são as necessidades de educação de qualidade para todos, né? A diversidade e a qualidade da educação brasileira, da população brasileira. Então, essas diretrizes, elas já começam a pensar não apenas no conteúdo e como se contextualiza, que era o que estava lá no PCNs, né, nos PCNs, né, mas pensar também que aquele conteúdo ele pode ser dado com melhor qualidade quando ele é melhor contextualizado, né? Ué, mas isso não estava no PCN? Sim. Só que antes, como trabalhar uma questão unitária, nacional, sendo um país tão diverso e continental como o nosso, né? Nosso país é o maior país, o nosso país é o maior do nosso continente, né? Faz divisa com quase todos os países daqui, né? Só não faz divisa com o Chile e com o Equador. Então, como você trabalhar com essa questão da regionalidade, né? Como mostrar que um aluno que está lá no Rio Grande do Sul aprende com a mesma qualidade que um aluno que está lá no Acre, né? Que está lá na boca da Bolívia, né? Então, aí começam a surgir as primeiras grandes experiências exitosas mais descentralizadas. Era muito comum dizer que nos estados do Sul, né, e também em São Paulo, a educação era um pouco mais forte em relação ao país por conta de melhores investimentos. Né? Então, com essas diretrizes, começa a fazer a questão métrica dessa avaliação. É quando começam a surgir algumas outras provas avaliativas externas, né? Já tinham algumas, mas começa a aparecer com mais força essas avaliações e que servem como uma métrica até para poder tentar unificar pelo menos o entendimento daquele conhecimento, né? Porque o mais importante não é a pessoa decorar aquele conhecimento, mas compreender a, a, a sistemática dele, compreender, né? Não decorar, compreender. E essa compreensão ela vai levar sempre a algo comum, mesmo estando em pontos diferentes do país. E para consolidar esses PCNs, ela precisou fazer uma grande adaptação, até porque os PCNs elas contemplavam inicialmente o ensino fundamental e médio, mas ela não conseguia contemplar o ensino infantil,
devido à quantidade de conteúdo específico para disciplinas, né? Então, em 2017, ou seja, 20 anos depois dos PCNs, surge a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né, que já está implementado em todo o território nacional, onde determina o que é o mínimo das competências que precisam ser ensinadas nas escolas. A partir desse mínimo é que a gente vai construir o conhecimento com os nossos alunos. E como é que isso se aplica em relação à educação infantil, que é o maior ganho do BNCC, né? Da BNCC? Porque a gente precisa trabalhar determinadas habilidades, determinados conhecimentos que os alunos possam construir para que consigam ser um cidadão pleno, o que não estava contemplado nos PCMs, apesar de toda a contextualização ali existente. Então, a BNCC traz uma atenção para as crianças, né? E o olhar das crianças permite revelar os fenômenos sociais que o olhar dos adultos deixa na penumbra ou obscurece totalmente. Assim, interpretar as representações sociais das crianças pode ser não apenas um meio de acesso à infância, como categoria social, mas as próprias estruturas e dinâmicas sociais que são desocultadas no discurso. Então, daí a importância de filosofar com as crianças. Não fazemos filosofia para elas, elas fazem conosco. Nós fazemos juntos, né? Então, por quê? Porque a criança, ela é questionadora por si, por, por osmose. Ela vai perguntar por quê, por quê, por quê. E esse porquê, ele pode ser muito bem trabalhado para estimular essa filosofia, né? É muito comum, depois de um tempo, se vocês lembrarem da infância de vocês, a gente perde um pouco desse porquê. Porque, às vezes, a pessoa, ou você recebeu muito não, não é para você saber, ou era desestimulada. Né? Então, você perde um pouco aquela capacidade de filosofar. Ou você acaba aprendendo sozinha na marra. Então, ninguém responde, vou atrás, vou pesquisar. Né? Então, hoje, a criança ela tem que ser muito valorizada por conta desses porquês. E não é porque sim. Existe sim porque acontece por conta disso. Até que você vai saciando, ou melhor, que você faça ela refletir por que aquilo está acontecendo. Você dá as primeiras pistas para que ela faça essa busca. Então, por isso, da necessidade de fazer essas alterações, especialmente a partir da Constituição Federal. Porque dar apenas ensino para as pessoas é necessário? É necessário, sim. Mas é com qualidade? Você vai tornar aquela pessoa um cidadão crítico, um cidadão participante da sociedade? Como eu faço isso? Né? Basta vocês verem qual é a realidade onde foi dita, foi escrita a nossa Constituição. Era um país recém saído da ditadura militar. Na época, o presidente ainda não era eleito democraticamente, era eleito de modo indireto. Então, a gente não tinha ainda aquela construção do que era ser um ser social, um ser pensante. Né? Nós estávamos cerceados. Só que isso passou a nos refletir, né, como pessoas e passou a também fazer essa estimulação com as crianças. Né? Basta a gente ver, né, acho que a gente consegue dizer de a Laura, basta vocês verem como algumas pessoas simplesmente estiver, gente, mas por que as pessoas defendem determinada coisa mesmo sabendo que vai prejudicá-las de um outro ponto, né? É a falta dessa reflexão que a gente perdeu, a população perdeu esse estímulo, especialmente nesses 20 anos, 21 anos de revolução barra ditadura militar. O desenvolvimento de habilidades, né? Então as crianças passaram a ser notadas, estudadas, compreendidas e ouvidas, né? Tornando-se sujeitos na história e na sociedade. Então as crianças, especialmente por influência lá do Piaget, que começou a ser implementado lá bem no início da década de 1980,
elas começaram não apenas a ser uma página em branco para que você possa escrever, mas também um ator um protagonista, né? Começar a ser protagonista da sua própria aprendizagem. Só que para isso acontecer, elas têm que existir, né? Elas têm que ter a sua identidade respeitada, a sua percepção de mundo aceita, melhor, aceita não, eu não gosto muito dessa palavra aceita, mas respeitada, né? É muito na questão do respeito. E quando há essa questão do respeito, o aceite ele acontece de modo natural, onde existe a questão da pluralidade de ideias e culturas, né? Então, considerá-las como agentes do processo educativo é um início para cumprir a proposta da educação para a autonomia, né? O filosofar com crianças devolve a elas o poder de usar as palavras e de construir conceitos. Por quê? Porque a filosofia, quando você tende a refletir por que aquilo acontece, você se torna autônomo. Você não precisa de alguém que vá orientar você o tempo todo, né? Que é o mais importante. Hoje a gente faz um curso superior para que a gente vá orientar vocês para realizar isso, né? E isso era algo que a gente tinha que ter aprendido já na infância, né? Para ter a questão do debate, da troca de ideias, porque é isso, exatamente isso que a gente teria hoje, é o que a criança tem que ter em relação ao professor, né? Ela tem que ter a sua construção de autonomia e a sua busca para ser quem ela como pessoa, né? Por que, que a gente tem a ascensão das minorias, ou a questão de mulheres buscando direitos iguais e tudo mais? Porque elas romperam com aquela questão social machista da nossa sociedade, né? Só que isso aconteceu cedo, para muitas não, está acontecendo agora. E elas veem, não, eu posso pensar, eu consigo pensar. E isso que a gente estimula nos nossos alunos. E é isso que os políticos têm tanto medo da ideologia, né, que é feita na escola. Porque a gente não vai impor a nossa ideologia, a gente vai colocar a ideologia como ela realmente é para a pessoa, né, para a criança. Ela vai buscar formar a sua ideologia, ela vai formar o seu conhecimento. E a formação desse conhecimento não é o meu que é válido, é o que ela recebe sim de mim, porque nós somos pessoas, então a gente não consegue dissociar uma coisa da outra, mas o mais importante é que também aquilo que ela traz de casa, para poder começar as primeiras validações e reflexões. E a de casa, ela já começa a ser questionada antes mesmo dela chegar em casa, quando ela começa a ter contato com as demais pessoas da sua comunidade, né, com seus vizinhos, da rua, do lado, da frente, enfim. Ela já começa a fazer essa reflexão: por que, que eles fazem aquilo e eu não faço? Que é a primeira questão. Mãe, fulano, a mãe de fulano deixou. Por que, que eu não posso ir? Porque sim, porque eu sou sua mãe, né? Então, essa parte, isso é um tema muito frustrante para a criança, porque ela acaba sendo polida, né? Ela vai sendo limada da filosofia. Por que, que eu não posso fazer aquilo? Então, e aí aí que é necessário a gente fazer aquele convite para a criança, um período excelente, diz assim: olha, não pode fazer por determinados motivos, tal coisa, porque eu tenho essa preocupação. Então, isso, quando ele começa a receber essas identificações positivas, né, as identificações reais, óbvio, falada na linguagem dela, ele começa a fazer outras comparações, ela tem outros elementos para que ela consiga refletir os seus atos, né? O que ela faz. Criança também filosofar altera a sua forma de pensar sobre as coisas, a maneira de ver o mundo, né? Então, só que para filosofar a gente precisa de pequenas pistas, né? Como são essas pequenas pistas? Justamente alguns elementos que vão nos fazer compreender o mundo ao redor. Elas não vão ver através dos nossos olhos. Você vai dar algumas pequenas pistas para que ela consiga olhar aquele viés e fazer uma comparação com o que ela de fato sente. Então, com isso, ela começa a ter a criação da perspectiva de mundo, né? A função da educação é possibilitar e criar condições para o desenvolvimento e habilidade de habilidades
pelas crianças, né? Então, a criança ela tem o conhecimento dela que está sendo construído, só que ela também possui algumas habilidades. E essas habilidades, elas geralmente só acontecem quando estimuladas. E a filosofia faz o convite a esse estímulo, né? Especialmente nos estímulos psíquicos, né? Nas habilidades psíquicas. E os dois tipos de habilidades temos habilidades do pensamento, ou cognitivas, que a gente nasceu com, né? E as habilidades socioemocionais, que dizem muito respeito aos elementos externos à pessoa. Então, a dela mesma é do pensamento, onde ela vai formando o que ela é, quem ela pensa, e dos socioemocionais, que são as habilidades externas. As habilidades do pensamento, né, elas estão mais relacionadas ao conteúdo das áreas de conhecimento. Elas diz mais respeito àquilo que eu de fato aprendo, né? Aquilo que eu tenho contato, né? Como eu falei, das habilidades socioemocionais, nos permite controlar impulsos, né? Respeitar regras e normas, até por conta do pertencimento de grupo, nos conhecemos e conhecemos os outros, né? Orientamos as nossas relações para o convívio com as diferenças, adotando uma postura ética. Então, ela está muito relacionada ao exterior da pessoa, né, da criança. Então, a BNCC se organiza a partir das competências gerais que são consolidadas a partir do desenvolvimento das habilidades cognitivas e socioemocionais. Então, diferente das PCNs, a BNCC traz essa dosagem entre um e o outro, até para que ele consiga construir o seu ser social, né? Eu sou um ser social porque eu sou um ser ligado ao meu pensamento e também às questões socioemotivas, socioemocionais que me rodeiam. Então, um dia eu estou bem, outro dia eu não estou. E esse dia eu estou bem, um dia eu não estou, ela está muito mais ligada às influências externas do que ao eu mesmo. Quando está muito ligada essa variação a eu mesmo, existe algum problema psicológico que precisa ser trabalhado, alguma falha que precisa ser corrigida ou levada para a pessoa buscar essas correções, né? É mais ou menos como se a gente fizesse uma terapia, né? Por isso que a gente faz terapia, porque a terapia vai trabalhar justamente as habilidades socioemocionais. A gente colocou, precisa ter direito de pensar e de poder falar, ainda que não se concorde, não se pode calar o outro. Isso mesmo. A escola passa a se dedicar às relações humanas em todas as esferas, produzindo novos conhecimentos e mobilizando as pessoas para ocupar seu espaço social de maneira ética, cuidadosa e criativa. Então, para poder compreender isso, a gente precisa entender o que seriam essas avaliações em larga escala, né? Por que os índices de educação no Brasil são tão baixos, né? Quando a gente vai fazer a comparação com outros países, o Brasil, até um tempo atrás, estava, acho que era a décima maior economia, décima oitava, nona maior economia do mundo, mas comparando entre as 15, ela estava muito abaixo, né? Por que os alunos concluem o ensino fundamental sem as competências básicas esperadas para alguém que atinge esse nível de ensino? Então, para isso, para tentar procurar essas duas respostas, né, a gente tem as avaliações em larga escala. Né? Então, essas avaliações, elas procuram entender os motivos que levaram os alunos a terem desempenho insatisfatório em uma avaliação de larga escala, né? E como são feitas essas provas, né? O aproveitamento insuficiente em avaliações pode ter inúmeros motivos, causas e consequências. Ela fica muito evidenciado o déficit do ensino e na aprendizagem e demonstra ausência de habilidades específicas. Isso é um problema exclusivo do aluno? Não. Isso também pode ser uma série de influências que a própria escola pode demonstrar para o aluno, né? A gente sabe que existem alguns professores que têm um conteúdo já um pouco deficitário ou não se aprofunda muito. A gente tem um problema muito grande em relação aos professores, que quando eles pegam um canudo, eles acham que já detém todo o conhecimento daquele conteúdo. E isso não é verdade. Isso é uma coisa que vai sendo construída ao longo do tempo
Eu mesmo não sei todo o conteúdo, né? Mesmo sabendo do que eu estou falando, mas são coisas que eu vou construindo. Como é que se dá essa construção? Através de cursos, através de leituras, através de vídeos, documentários, até mesmo algumas experiências que são compartilhadas com a gente trazem essa construção. Além disso, também influencia muito como a escola oferece esse espaço para que aconteça a educação, né? Então, esse espaço ele é muito importante para que tenha a questão da amistosidade, da questão da satisfação em aprender. Então, ela precisa criar elementos, especialmente socioemocionais, para que elas consigam desenvolver algumas competências, ou melhor, todas as competências, especialmente as filosóficas, porque aprender não basta chegar e ensinar algo, eu tenho que levar vocês a refletirem para, né? Senão não há melhor a melhor adequação do conhecimento, né? Eu não basta ensinar em inglês, eu tenho que mostrar para ele por que é importante fazer aquilo, né? Como é que eu vou compreender aquilo? Como eu vou trazer isso para o meu dia a dia, né? Então, eu vou ensinar a falar a eles sobre comidas e frutas que se servem diariamente nos jardins, por exemplo, dando aula na periferia, do que comidas e frutas, por exemplo, que eles veem no dia a dia dele. Não, eu tenho que trazer um pouco da realidade deles, né? Trazer um pouco do pensamento deles para o meu fazer. E isso leva à reflexão em qualquer disciplina, não apenas o inglês. É que o inglês ele é um tanto mais difícil, porque envolve a língua, ela já está aprendendo a língua dele. Então, mas eu preciso trazer algumas reflexões que ele possa se comunicar globalmente. Como é que eu trago isso? Através da inserção dele no mundo global. Ele se vê que não é apenas um ser daquela localidade, mas que ele pode ser um ser global, que ele pode se comunicar com outras pessoas. Então, é aí que aparece a questão das avaliações em larga escala, para poder tentar fazer essa comparação. Então, por isso que especialmente antes da BNCC, quando ela foi reformulada, né, quando ela foi formulada, havia, teoricamente, uma grande discrepância em relação à qualidade. A BNCC vem, ainda não, óbvio, ainda não fez essa correção, isso vai levar ainda uns 10, 15 anos para que isso aconteça, mas que haja essa correção da valorização efetiva de quem a criança é com aqueles conteúdos que ela está aprendendo. O que é preciso para melhorar a aprendizagem? Então, a gente precisa entender que para melhorar, a gente tem que ter as habilidades do pensamento, né? Então, a gente leva também as duas perguntas, né? Como que seus alunos conseguirão transformar os conceitos aprendidos em habilidades, né? Como auxiliá-los a desenvolver competências que os permitam aplicar os conhecimentos adquiridos em diversos momentos, né? Então, o desenvolvimento de habilidades cognitivas é um dos focos da filosofia para crianças lá do Lippmann, né? O educador deve saber identificar as habilidades que estão sendo exigidas em cada situação, em seu emprego integrado e ser capaz de oferecer mediação educacional, a fim de estimular o desenvolvimento delas e o seu emprego cada vez mais competente, né? Então, trabalhar essa filosofia com as crianças, justamente levá-las a refletir o mundo delas mesmas, em comparado ao mundo que vai surgindo a cada dia no seu cotidiano, né? Então, eu preciso entender como que funciona a dinâmica em cada um dos ambientes no qual eu encontro, né? Então, é muito importante que eu consiga ter a questão de saber onde eu estou para respeitar todos, né? Que determinados assuntos eu posso trabalhar ou não naquele local. Isso vai muito pela animosidade, até mesmo pela questão do que de fato é o correto naquele momento, né? Isso não quer dizer que é uma poda, não é uma poda de conhecimento, mas que existem espaços determinados para que cada pensamento se desenrole. E isso acaba refletindo muito naquilo que é horrível quando falam, né? Que sabe entrar e sabe sair, né? Aquele conceito, sabe entrar e sair. Mas é verdade. Saber entrar e saber sair é entender que existem determinados momentos e espaços onde algumas ideias podem ser debatidas ou não. Elas são inúteis naquele momento. E que você deve guardar aquilo para que seja feito
que a criança faça no espaço mais correto, até para que ela consiga compreender que ela é um ser social. E o ser social abrange outros pensamentos. Então, as mega habilidades para Lippmann, né, que dá na filosofia para crianças, a gente tem a formação de conceitos, depois a tradução, depois a investigação, e aí chegamos ao raciocínio. Então, a formação de conceitos, ela vem logo depois do pré-conceito, né? Por isso que o nome é pré-conceito, né? Não é que a pessoa é preconceituosa, é porque ela tem um conceito que geralmente é vindo socialmente, ou onde ela está, enfim. Mas quando ela começa a formar efetivamente o conceito, que é quando ela começa a ter o contato com o que de fato é, ela começa a fazer uma outra linguagem, outra leitura daquilo, né? Então passa para tradução. Por quê? Porque os conceitos, especialmente sociais, eles não são os mesmos para todos, mas a gente precisa compreendê-los. E aí que vem a tradução dessa formação de conceitos. Porque uma atitude de alguém eu preciso refletir na minha realidade para poder compreender. E isso acaba não acontecendo, que começam aqueles choques, sabe? Que aí vem aquela questão do preconceito, aquela questão das pessoas falarem sem pensar, ou usarem formatos de como é, é, atingir especificamente e tudo mais, né? Então, quando você faz essa tradução, você supera essa questão do pré-conceito, né? A partir da tradução, você começa a realizar, então, a investigação. A investigação, ela vai buscar mais elementos para que eu possa compreender determinados assuntos, né? Para que eu chegue, então, no raciocínio, que é a parte filosófica do que por que acontece aquilo. O educar para pensar, né? Na filosofia para as crianças tem o intuito de o pensar bem, né? Ou seja, a ordem superior, e contribuir para a construção de uma sociedade mais democrática e ética a partir do desenvolvimento da razão. Então, a gente tem dois tipos de razão, né? A razão instrumental e a razão emancipatória, né? A razão, vou falar já sobre o que é cada uma delas. Então, a filosofia para crianças possibilita um tipo de habilidade que a sociedade democrática precisa. Que os cidadãos saibam realizar a autocrítica e a autocorreção. Então, para ensinar a pensar e a pensar bem, precisamos negar as superficialidades e recusar certezas absolutas. Então, nada é totalmente certo, né? Tudo pode ser adaptado, tudo pode ser investigado, tudo pode ser aprofundado, né? Então a gente desenvolve a racionalidade emancipatória na medida que compreendemos a vida e as circunstâncias que estamos inseridos, elaborando ações e comportamentos adaptativos que nos permitam viver e sobreviver nas condições que se apresentam. Então, a emancipatória é o de fato quando você consegue é, usar a, usar a autocorreção, usar a coerência das ações, quando você consegue ponderar, né? A instrumental é aquela que você tem razão porque é isso. Eu tenho razão por conta disso, né? Porque isso aqui diz que eu tenho razão por conta disso, né? Que é diferente da emancipatória, quando você diz assim, não, tenho razão, mas vamos analisar os elementos, os pontos que vão me mostrar porque eu tenho razão, né? Então, começa aquela questão do choque, né? A razão instrumental está muito ligada ao choque. A experiência do pensar, né? A escola precisa ensinar às crianças uma forma de pensar que as permitam viver em comunidades, mantendo suas próprias identidades, sem se dissolverem nesse todo criado pela coletividade. É a partir da experiência de pensar em comunidade, pensar bem, que a própria coletividade se repensa, se corrige e se inventa. Então, quando a criança começa a pensar que ela é uma parte de uma comunidade,
ela consegue compreender que ela precisa ter respeito a quem ela é, né, ter o respeito de quem ela é, até mesmo como parte integrante daquela sociedade, e também que ela pode ter a questão da voz ativa, né, independente de sua idade. O importante são as ações que refletem naquilo que ela faz. Acho que é muito mais fácil quando a gente associa esse tipo de ação com os índios, né? Onde, apesar de ter o cacique, ter o pajé, todo mundo no aldeia indígena, eles têm funções definidas. E todas as funções dentro daquela aldeia são importantes. É óbvio, a gente vai ter uma questão do representante, vai ter aquela questão do líder religioso, mas todo mundo que faz parte daquela comunidade, eles não fazem apenas para eles fazem para si próprios, eles fazem para um bem total. Tanto que quando eles não caçam para eles comerem, eles caçam para que todos possam comer. O que eles plantam não é para que uma pessoa coma, mas para que todos comam. O caso do cacique, ele representa, não ele, representa toda a comunidade. Então, ele não tem a questão, por exemplo, como a gente tem do nosso presidente, onde a questão idea, dos seus ideais, da sua família, é muito mais importante em relação do que em relação ao restante do país. Então, quando existe esse entendimento que ele faz parte de uma comunidade e que a escola precisa fazê-lo entender que ele é parte integrante daquela comunidade, a gente tem o que chamamos de experiência do pensar. O Larossa diz que a educação a partir da experiência sentida acontece quando aquilo nos acontece que nos atravessa, né? Então, quando a experiência é tudo aquilo que a gente vai viver efetivamente. E o sujeito da experiência é alguém que se expõe, literalmente, porque quando você se expõe, você vivencia julgamentos, vivencia validações, é, é, vivencia também a sua postura perante a um grupo, né? Então, por isso que quando a gente fala que as crianças precisam se expressar, não é porque tem que expressar para participar. Não, é para mostrar que vocês, né, as crianças, que elas têm a voz ativa e que elas têm que exercer isso. É um direito delas, especialmente porque vivemos num país livre, né, plural de ideias, né, onde teoricamente tudo que é dela, né, precisa ser é, respeitado e validado, né, assim como de qualquer outra pessoa também, né. Então a experiência do pensar deve ser algo que nos toque, que nos transforme e nos impulsione a modificar a nossa própria existência, né? Então, o pensamento sobre a experiência, o saber dele, é derivado, é o objetivo que se propõe a filosofia para, barra com a criança. Então, a experiência desse pensamento, de pensar quem eu sou naquela sociedade, e ver qual é o meu papel, ela só vai ser conseguida quando ela de fato faz uso disso. Por isso que quando uma criança falar por que tal coisa acontece, ou por que tal coisa, a gente não pode responder por que não ou por que sim. A gente tem que dar elementos para que consiga compreender o porquê sim e o porquê não, para que ele consiga refletir em algumas ações. Então, como ampliar então esses conhecimentos superficiais, né? Para finalizar, então, ao proporcionar conhecimentos que tenham significado profundo para os estudantes, você propiciará experiências reais e formativas, ou seja, ela deixa de ser superficial, de maneira que o que for aprendido será consolidado e mobilizado em situações diversas e semelhantes ao que foi experienciado, né? Tudo que a gente vivencia no dia a dia, ela vai, como você fala para você, ela vai para um banco cultural da gente. Por quê? Porque ela vai se funcionando como um modo de fazer para determinados assuntos. Então, quando a criança ela vivencia efetivamente alguma experiência, ela deixa de ser a superficial, né? Ela tem a questão da profundidade da investigação, porque determinada coisa acontece e ela passa a ter aquele conhecimento. E esse conhecimento, não é nem conhecimento, como é que é o nome lá? Raciocínio.
né, ter um raciocínio sobre. Então, quando ela passar por uma situação muito parecida ou igual àquela, ela vai saber exatamente o que deve fazer, porque a experiência formou um conhecimento, né? Esse raciocínio se formou um conhecimento sólido, no qual ela pode, inclusive, experimentar com determinadas outras experiências, outros raciocínios, ou simplesmente algum dia invalidá-la e jogar fora, né? Então, quando ela proporciona esses acontecimentos que têm significados, ela vai formar quem ela é, vai formar a identidade dela, né? Isso a gente pode ver isso relativo hoje à educação sexual nas escolas, né? Muita gente fala, né, infelizmente, que a educação sexual nas escolas ela é um trampolim para as práticas sexuais. E, na realidade, para quem, né, vocês, imagino, né, óbvio, espero, a realidade é que as crianças vejam como elas são, quem é o corpo dela, quem pode tocar, quem não pode, até para que elas consigam se proteger. Então, a partir de um conhecimento prévio, não que ela, como ela vai usar o órgão sexual, a questão não é essa da educação sexual, mas como se desenvolve algumas práticas de violência, ou até mesmo como que o que de fato é aceito socialmente em relação à questão sexual, ela consegue se proteger. Então, isso a gente consegue ampliar o que é esse conhecimento artificial, superficial. Porque a criança ela não sabe como é que se desenvolve o sexo. E isso ela vai aprender ou na prática, muitas vezes, porque ninguém conversa com ela, nem os pais, ou ela vai ver um aprofundamento assim, não, olha, acontece assim, assim, assado. Se alguém passar a mão em você de determinada forma e você não quiser ou tiver uma intenção, é uma violência sexual, você precisa denunciar. Então, isso acaba preparando ao fim da superficialidade para que o conhecimento efetivamente se adira, né, um ao outro e que ela consiga, por exemplo, no caso da educação sexual, se proteger contra as violências. Né? Então, o pensamento sobre a experiência, o saber dele, derivado é o objetivo que se propor filosofia para ou com as crianças. Né? Então, as habilidades descritas só serão desenvolvidas e aprofundadas se os acontecimentos forem significativos, se constituírem realmente de uma experiência. Por isso que quando a gente vai levar a criança para refletir, a gente usou aquela questão dos livrinhos que estão lá no primeiro, as novelas, lá na primeira aula, né? Então, quando ela começa a vislumbrar aquela novela com aquela determinada história, ela começa a ter primeiras experiências, porque ela começa a fazer algumas ligações com o seu dia a dia. E isso vai fazê-la participar de uma experiência. Então, ela não vai ler simplesmente por ler. Tanto que as perguntas não é sobre o texto, mas sobre o que ela consegue identificar naquele texto a partir do ponto de vista dela. Da mesma forma que, como ela vai ser respeitada, quem ela é pelo pensamento, ela vai conseguir refletir sobre algumas ações. Então, quando a criança perguntar alguma coisa, não responda porque sim ou porque não. Responda por conta disso. Comece a estimular ela a pensar por que aquilo deve ser feito. Okay? Dúvidas, pessoal, relacionadas à disciplina? Na dica, Neide. Clau, Laura, Renata, Ed, Andréia, Ana Maria. Ah, que bom. Então, tá bom. Não saiam ainda, vou finalizar a gravação da aula de hoje, vou começar uma outra gravação.